Oi, pessoal, eu sou o Larsi e esse aqui é o nosso podcast IA em 9 minutos. Um resumo de tudo que aconteceu de mais importante essa semana no mundo da inteligência artificial, sempre baseado na nossa newsletter semanal da Limiar, que sai toda sexta-feira de tarde. Hoje vamos falar de alguns assuntos, foi uma semana, para variar um pouco, né, bem cheia de novidade. Vamos falar sobre o novo modelo do GPT que teoricamente fugiu, né, do seu laboratório da OpenAI e hackeou o Hugging Face. Vamos falar sobre o acordo da Anthropic sobre direitos autorais, o nome novo, a nova profissão que o Financial Times batizou essa semana, sobre IA de recrutamento, sobre treinamento de IA nas empresas e, finalmente, sobre educação. Vamos lá? Então, começando, vamos falar um pouquinho de esse novo episódio aí, tão polêmico, da treinamento do novo modelo da GPT, da OpenAI. E a história que a gente ouviu até agora é que, de fato, eles estavam treinando um modelo novo e ele estava fazendo uns testes, né? Um modelo que estava sendo testado num ambiente sem internet, dentro da OpenAI, fazendo uns testes justamente para verificar a capacidade dele de cibersegurança, né? De hackear, vamos dizer assim. Então, ele estava sendo testado e tem um aplicativo chamado Exploit Gym, que é justamente para você criar, né, para você dar uma nota para ver quão inteligente ele é para fazer aquele tipo de coisa. E quando foi dado as tarefas, né, os exercícios para verificar a capacidade do modelo, o que aconteceu foi que o modelo conseguiu descobrir uma vulnerabilidade no software usado pela OpenAI e conseguiu acessar a internet, né, usando outro computador da empresa. Então, ele conseguiu, na verdade, sair daquele ambiente de teste, que teoricamente era um ambiente desconectado, mas já parece que, mesmo desconectado, ele pode usar ferramentas, e aí, para essas ferramentas, haveria uma porta que nem a OpenAI sabia que existia. Então, ele conseguiu sair, acessar a internet. Quando ele acessou a internet, ele foi buscar onde provavelmente teria a resposta para aquelas perguntas que eles estavam fazendo, para aqueles testes, né? E acessou esse site da Hugging Face, que de fato é onde tem as respostas para isso, mas o mais grave é que parece que ele conseguiu encontrar também uma vulnerabilidade no site da Hugging Face e hackeou o site. Então, o problema é que, quando isso aconteceu, o próprio sistema da Hugging Face detectou e já alertou que tinha alguém usando o IA para hackear, para acessar o site da Hugging Face, que é esse repositório onde mora muito código de software de inteligência artificial. E mal sabiam eles que não tinha nenhum humano usando a IA, era a própria IA da OpenAI que decidiu, né, fazer isso e, de fato, encontrou as respostas lá, mas aí depois, logo em seguida, a OpenAI viu que estava acontecendo isso, a Hugging Face alertou, e aí começou todo o processo de descobrir o que houve. Então, enfim, a história está saindo de mil maneiras na mídia, mas o fato é que, realmente, o que mais preocupa é o quanto que essas novas versões da AI são capazes de descobrir vulnerabilidades que ninguém sabia que existia em todo tipo de software, né? Então, vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos aqui, mas ele chegou num ponto em que, de fato, é perigoso colocar isso na mão né, de gente com más intenções. Então, acho que esse é o grande medo de todo mundo, e acho que agora foi um grande alerta, né? A própria Economist soltou um artigo falando que não tem mais a desculpa de dizer que não sabia que isso poderia acontecer, né? Acho que agora, a partir de agora, vão tomar cuidado. Enfim, algo para ficar de olho. Outra coisa interessante, a Anthropic fechou um acordo de 1,5 bi para pagar por direitos autorais. E é uma história interessante, né? Porque as AIs treinam em cima de dados públicos e muita coisa tem direitos autorais. O mais interessante da decisão, tem duas coisas interessantes. Primeiro é que o juiz, ele ele estava do lado da Anthropic quando a Anthropic argumentou que, de fato, os livros que ele usou para alimentar a OpenAI, desculpa, o Claude, eram livros comprados, então eles tinham direito a usar aquele conteúdo, tá? Então o juiz deu isso como, na época, favorável à Anthropic, mas aparentemente tinha uma acusação de que eles usaram também sites piratas, de piratear livro, e aí é que deu problema. Mas, ao invés de ir para julgamento, a Anthropic propôs um acordo e aí vai estar sendo fechado sem julgamento. Então a gente jamais saberá,
né, se de fato eles usaram ou não livros piratas. Então, obviamente, é uma história que está sendo estão encobrindo com um acordo para não ir muito a fundo. Mas ainda vai dar muito pano para manga, vai ter outros estados, se for na Califórnia, vai ter outros estados, provavelmente, e outros países também, né, indo atrás desse tipo de processo. Terceiro, a Financial Times saiu com uma coisa interessante essa semana, um nome novo, chamado Workforce Orchestrator, que quer dizer, em português, seria quase que um maestro de times, né? Um orquestrador, vamos dizer assim, que seria o trabalho de muita gente que acaba já fazendo, que é você gerenciar AIs e humanos. Tá? Você ter uma gestão de força de trabalho coordenando equipes mistas, e que isso é uma coisa que nova, né? Mas como é que você faz para, né, para gerir um projeto que tem humanos e AIs juntos trabalhando? Mas, enfim, é o novo nome que eles deram. Uma pesquisa do MIT saiu essa semana falando que a IA que faz recrutamento pode ser mais tendenciosa que humanos recrutando, o que é uma coisa impressionante, né? Então, diria que teoricamente tem vieses na contratação de IA que nem humanos têm e que seria, em alguns casos, pior do que humano. Então, interessante mostrando que a ferramenta, né, está levando em conta gênero e raça mais do que o humano leva. Então, enfim, muito pano para manga aqui, mas mostrando através de dados que que é isso que está acontecendo. Outro assunto é que o treinamento de IA, né, o Financial Times, mais uma vez, mostrou uma reportagem dizendo que o que está acontecendo nas empresas é que, na hora de treinar a inteligência artificial, muitas pessoas estão sendo solicitadas a compartilhar os seus processos de trabalho, né? Então, tipo, como que você trabalha, o que que você faz, e isso acabou virando uma moeda de troca, né? Porque se você vai entregar tudo que você faz e a forma como você faz para uma IA, então isso está sendo usado para barganhar, né? Para usar, para tentar melhorar suas condições, mas enfim, é um poder novo que os trabalhadores, vamos dizer, humanos, ganharam, vamos dizer assim, mas obviamente sempre com medo de compartilhar tudo e depois acabar sendo substituído, né? Próximo assunto é um artigo de hoje, na verdade, que a Financial Times falou sobre o esforço que a OpenAI e a Anthropic estão fazendo para entrar no mundo de educação com ferramentas gratuitas ou com um mega desconto, porque eles sabem, né, e acho que o Google já percebeu isso lá atrás, Microsoft também, que você conseguir colocar, né, o mundo da educação, né, os jovens já usando as ferramentas deles desde cedo, garante aí possivelmente clientes por muito tempo. Então, as ferramentas estão sendo disponibilizadas, é claro que eles sempre falam, né, do bem que estão fazendo para a educação, mas no fundo, por trás, sempre tem um interesse de que passem a ser ferramentas padrão para treinar para as crianças e professores, né? Como bônus aqui, dois comentários finais antes da gente terminar. Né? A semana passada a gente comentou do novo modelo chinês chamado Kimi K3, da empresa Moonshot, e essa semana os Estados Unidos já ameaçou bloquear esses modelos. Seria uma coisa meio, né, complexa, né? Como é que você vai fazer isso? E por último, o ChatGPT lançou o ChatGPT Health, que é uma ferramenta para usar os dados de saúde dos clientes e está sendo disponibilizada para todo mundo. Então, medicina é outro setor para ser possivelmente impactado e com essa notícia pode ter certeza que vai causar um impacto bem grande. Bom, é isso. Vamos encerrando aqui dentro dos 9 minutos. Não deixe de assinar. Temos uma newsletter gratuita diária na limiar.ai/newsletters. E estamos montando newsletter também por setores, newsletter para o jurídico, para a saúde, que vai ser um tema, né, como a gente já falou aqui hoje, super importante, e a nossa newsletter semanal, que vem com os assuntos da semana. Tá bom? Obrigado e até semana que vem.